Eu quero falar sobre o sofrimento. Uma pergunta que muitos se fazem, né? Por que que nós sofremos? Por que que a nossa vida tem momentos bons e muitos momentos de dores? Isso faz parte da história de toda a humanidade, sempre fez. Por que disso? Bom, a gente precisa sempre refletir no começo. Deus criou todas as coisas para que fossem perfeitas ali, em Adão, Eva, que foram os nossos primeiros representantes. Mas Adão foi e recebeu de Deus naquela ocasião um chamado, né, para gerenciar a terra, para ser um representante de Deus, e ele falhou. Né? Ele desobedeceu, ele quebrou aquele pacto que havia sido feito de obediência, e por causa da desobediência de Adão, todos recebem a consequência do seu erro. Então, o nosso primeiro representante falhou, e por causa disso a Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos são da glória de Deus, quer dizer, carecem da glória de Deus. Foram assim afastados de Deus por causa do nosso representante. E a consequência disso é que o sofrimento se passou a ser parte da nossa vida aqui na Terra. E foi algo que às vezes a gente pensa, poxa, mas Deus poderia acabar com todo o sofrimento? Claro, Ele tem poder e já está tudo pronto para aquele que crê em Jesus Cristo. A questão é que foi feito um acordo, foi feito um pacto. E quando esse pacto foi quebrado, haveria consequências, né? Ninguém faz um pacto e um acordo sem ter obrigações de ambas as partes. E naquela ocasião, Adão tinha este compromisso, né, de representar Deus na terra. E ele dá ouvidos ao inimigo e cai naquela tentação, e por causa dessa quebra desse acordo, nós recebemos essas consequências que foram, inclusive, aliviadas por causa do amor e da misericórdia de Deus, elas foram mitigadas. Então, essa maldição, porque nós poderíamos, Adão poderia ter morrido e Deus acabado com tudo ali, mas o projeto de Deus sempre foi restauração. Deus sabia que ele ia errar e o Senhor já tinha tudo pronto de que ele providenciaria toda a restauração dessa situação que tanto nos aflige, que é o sofrer nessa terra. E isso seria feito através de Jesus Cristo, que seria o homem perfeito, o representante perfeito, e por causa dele, porque ele fez tudo perfeito, hoje nós temos, pela fé, tão somente pela fé, o Espírito testifica no nosso coração a respeito de como o Senhor já resolveu essa questão. E eu quero meditar num texto que se encontra em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 18. E Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o primeiro desafio é compreender, segundo a palavra, que Paulo vem dizer o seguinte: olha, tudo que nós passamos nessa vida, na nossa história, toda dor, todo sofrimento, eles não são para ser comparados com a glória que virá a ser revelada. Então, a primeira coisa que você precisa colocar na sua mente: gente, tudo isso vai passar.
Cristo já conquistou a resolução de toda essa situação, pela minha e pela sua vida. Então, Paulo era um homem que não temia a dor e o sofrimento. A ideia do sofrimento não abatia a vida daquele homem de Deus. E nós precisamos caminhar compreendendo que isso faz parte por causa do pecado, porque o homem deu as costas para Deus, rejeitou a Deus e as consequências atingiram a todos. A todos. E nós precisamos trazer isso muito claro para o nosso coração para que a gente possa compreender e saber em quem está a nossa esperança. E a segunda coisa nesse texto que eu meditei é que ele nos desafia a aguardar essa revelação. Então, primeiro, você deve comparar. O seu sofrimento é pequeno diante da glória que virá a ser revelada. Segundo, aguarde essa revelação. O que será isso? Será a glorificação, todo o universo que sofreu essa corrupção com a queda do nosso representante será restaurado. E só o ser humano que sofreu? Não, não. Esse texto diz claro que toda a criação ela passou a ser sujeita a essa vaidade, a esse vapor, né? Por causa de quem a sujeitou, por causa de quem? Do nosso representante, de quem errou lá no começo, de quem quebrou, de quem transgrediu. Então, a criação também, junto conosco, aguarda, olha que coisa linda, essa transformação que ocorrerá. Por que a criação aguarda? Porque esse cativeiro será removido. Isso quer dizer que essa prisão será quebrada. Por quê? Existem coisas lindas na natureza? Sim! Lembrando do que eu disse no começo, porque a maldição foi mitigada, então a gente ainda vê coisas lindas. Os céus proclamam a glória de Deus, né? O firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas acontece que Deus preservou algumas coisas para que tivéssemos os vislumbres e entendêssemos que a dor que sofremos aqui não é para ser comparada ao que nos aguarda. Então, junto conosco, que caminhamos com essa esperança, todo o universo, a Bíblia diz que todo o universo também aguarda com grande expectativa. E qual que é o nosso desafio mediante essa palavra? A esperança, a expectativa fervorosa desse momento onde tudo será restaurado, onde Deus fará em Cristo nova todas as coisas que foram afetadas por causa do pecado. Para o cristão, a Bíblia diz através desse texto que é um penhor. Isso significa que há uma garantia. E o que te garante isso? O Espírito Santo dentro de você. Nós entendemos e recebemos essa palavra pela fé. E esse é o nosso grande desafio, porque andar com Deus é caminhar com este coração cheio de esperança. Quando a gente vê uma pessoa passando uma situação muito difícil, às vezes nosso primeiro ímpeto, né, que a gente não sabe o que dizer, a gente diz assim, vai passar, fica firme. E essa é a palavra que Deus nos revela através desse texto. Tudo vai passar. Nós precisamos caminhar firme nessa esperança, porque Jesus Cristo já conquistou com a sua morte a resolução de toda essa situação que foi quebrada e que afetou todo o universo, que foi o pecado. E precisaria de um representante semelhante a nós para resolver essa situação. É muito linda essa história, porque Deus se faz homem em Cristo e resolve o que nós jamais poderíamos resolver. Então, que você possa se agarrar nessa esperança e caminhar dentro dessa perspectiva todos os dias que o Senhor preparou para você nessa terra. E eu espero que isso tenha respondido para o seu coração, acalmado as suas indagações
e nós vamos continuar assim a trazer diante dessa revelação tremenda que é a palavra, o que Deus quer nos ensinar. Jesus te abençoe.